Thaís, obrigada. O som tá bom, dá pra ver aqui. Oi, Bequiel. Oi, Tati. Esperar o pessoal chegar. Oi, Bequiel. Oi, Tati. Pode. Boa noite, Shalom. Esperando o pastor entrar pra gente começar. O áudio tá indo certinho? Minha comida, minha bebida, meu descanso. O pastor tá aprendendo a fazer live ao vivo no Instagram. Ele só fazia por aplicativos como o Zoom. Olá, Rosângela, boa noite. Amor imaturo, mas por ser imaturo. Desse mundo, mas dentro de mim eu sei a quem eu não pertenço, por quem ela suspira, então te peço, olhe o meu olhar ao céu, prenda as minhas mãos às suas. Oi, Tainã, boa noite. Desejo estar assim, não. És
aqui. Aí. Tô chamando o pastor Tá conseguindo me ouvir? entrar na live. Mas, pastor. Oi, boa noite. Boa noite. Você tá me ouvindo bem? Estou conseguindo ouvir o senhor. Você consegue me ouvir Tudo direitinho? bem. Tá falhando o seu áudio. Minha áudio. Melhorou o áudio aqui? Não, ainda está falhando a imagem e o som. Talvez seja a minha internet. Um minutinho. Deixa eu ver aqui se aqui se eu consigo, se o áudio da TV, da internet aqui, no notebook fica melhor. Aí, deixa eu ver. Aí, deixa eu ver aqui se aqui eu consigo, Melhorou? se o áudio da TV, da internet aqui. Ah, não. Pode falar, agora acho que melhorou. Boa noite, como o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. E Como eu pude você? acessar? Normalmente eu faço com o Zoom, não tenho costume de fazer. Eu transmiti muito pelo Instagram, mas nunca recebi assim, não. Mas tá bom, estamos junto aí. E você está pretendendo fazer missões aí na Europa, né? O senhor está me levando para a Europa. Mas hoje o assunto é as missões na América Latina com o senhor. Boa noite ao pessoal. O pastor Ezequias faz parte da Ação Integral. Ele é coordenador da Ação Integral. E eles fazem missões na América Latina, já fez missões em vários países aqui na América do Sul, e o Senhor está operando grandes coisas através deles, e aí ele vai contar um pouco dos testemunhos da Ação Integral e dele, e a gente vai responder algumas questões que vocês responderam na caixa de perguntas, ok? Então vamos começar orando? Amém. Pai querido, Pai amado, venho em sua presença te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Que esse momento seja um momento precioso e que tudo que sai de nossas bocas seja para a construção e crescimento da igreja. Pai querido, Pai amado, que possamos sair dessa live com ferramentas e chaves para abrir portas e oportunidades sobrenaturais. Senhor, meu Deus, eu te peço, nos encoraje, nos capacita para tomarmos posições que o Senhor já decretou que é nossas. É tudo que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 O senhor pode começar, sinta-se à vontade. Ah, tá. Você quer que eu comece respondendo essas perguntas aqui? Não, pode deixar as perguntas por último. Por último, né? Tá. Pode Então, dar testemunha agora. como foi que a gente começou? Eu sou de família evangélica, meus pais são pastores, né? Batistas. E na minha família, assim, tem muitos pastores, os irmãos da minha mãe,
são pastores, alguns deles já faleceram, né? Aí eu cresci nesse meio. Meus pais foram missionários na Bolívia, na década de 60. Aí nós nascemos lá. Nós, dos 5 filhos, 4 nasceram na Bolívia. Aí nós já viemos da Bolívia falando espanhol. Então, acho que tem uma pergunta aí, a questão do idioma. Nós já viemos de lá, né, falando espanhol. Depois a gente aprendeu português e posteriormente teve que voltar a treinar o espanhol, né? Porque ficamos muito tempo sem a prática diária do espanhol. Então, esse convívio lá na Bolívia de 9 anos, dos meus pais lá, essas experiências deles, as experiências deles contadas para nós aqui, depois quando nós viemos para cá, nas suas pregações, papai sempre pregando e dando testemunho, foi nos inspirando. Então, eu sempre gostei muito de missões por causa disso. Sempre gostei muito da América Latina, porque eu sempre tive o desejo de voltar à Bolívia depois de uma certa idade. Aí eu gostava muito de estudar sobre a América Latina. Sempre fui muito interessado por geografia e talvez tenha a ver com isso, né, com o fato de eu ter nascido na Bolívia, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, e eu sempre buscava pesquisar mais. E um outro fator que me ajudou bastante foi meu pai tem muitos livros em espanhol e eu gostava de ler espanhol para praticar. Então, algumas histórias de missões, algumas revistas de missões estavam tudo em espanhol e eu queria saber daqueles assuntos. Eu mergulhava ali e fui entrando nesse mundo de missões. Aí, quando tinha eventos missionários na igreja, eu sempre estava lá. Qualquer evento missionário que tivesse, eu estava lá presente para poder participar. Aí, eu era adolescentezinho, eu devia ter uns 13 anos, 14. Foi uma irmã chamada Sueni Costa Pinto, uma missionária que estava em Angola. Esteve na nossa igreja. Eu era da primeira igreja batista de São Mateus, lá no Espírito Santo. E ela, depois de dar o testemunho dela, ela fez um convite. E eu fui à frente, aceitei o convite. E o convite foi para missões, específico para missões. Um apelo. Aí eu fui, meus pais ficaram surpresos, né? Acharam que tinha sido só empolgação. Mas a coisa foi crescendo, né? E eu fui me interessando cada vez mais. Aí, por volta de uns 18 anos, me interessei em fazer o curso de teologia. Aí, posteriormente, eu vim para o seminário, me formei, fiz 5 anos de teologia no Seminário Batista Teológico aqui de Campos. Depois disso, quando terminamos o curso, eu fui pastorei durante alguns anos, e nós tivemos aqui em Campos um evento, provavelmente os pastores, os apóstolos participaram também. Foi uma das clínicas internacionais que tiveram aqui na década de 97, né? Se eu não me engano, foi a primeira clínica internacional. Nessa clínica, uma pessoa orou por nós e confirmou, né, nos deu uma palavra de que nós estávamos sendo chamados para missões. Aí, nessa sequência de clínicas, veio um irmão de Córdoba. Foi justamente esse irmão que deu essa palavra sobre nós. E ele nos ofereceu uma bolsa de estudo para estudar num curso de missões lá na Argentina. Então, em 98, nós fomos para a Argentina. Nós saímos para começar o nosso trabalho missionário. Em 99, eu fui para a Argentina e morei lá um período até terminar o curso. Fizemos um período de prática missionária. E essa prática foi feita junto com índios do norte da Argentina ali. É uma região muito difícil, uma floresta muito fechada, a várias horas
4 horas de viagem da cidadezinha mais próxima, e a cidadezinha mais próxima era bem pequena, então era bem no meio do mato mesmo. Aí ficamos lá, eu e minha esposa, há vários meses, né, estudando a cultura dos índios e trabalhando com eles. E essa foi uma das experiências mais difíceis, inclusive já respondendo uma das perguntas, né, que nós tivemos, foi trabalhar com os índios. E tivemos aí que aprender um pouco do idioma deles. Não foi possível aprender tudo, por causa do tempo também. E tivemos que aprender um pouco sobre isso. Depois nós voltamos em 2000, aí voltamos e fomos para a Bolívia em 2000 e 2001. Fizemos um trabalho em Bolívia, na cidade de Cochabamba. Isso foi em 2000 e 2001. E também apesar de ser uma cidade grande, né, uma cidade de porte médio, um trabalho bem difícil. Trabalhar com missões sempre vamos enfrentar algumas dificuldades. E algumas delas são religiosas, são questões internas, administrativas, são questões burocráticas, né? Nem sempre as dificuldades para fazer missões são com o povo, né? Com aqueles que nós estamos evangelizando. E tivemos dificuldades lá também, tivemos que voltar. Depois, quando nós voltamos da Bolívia, eu me dediquei ao ensino teológico. Foi aí que, nesse período aí, que provavelmente eu dei aula para um desse pessoal da sua igreja aí, o apóstolo Renan, o apóstolo Patrícia, e vários outros irmãos aí que provavelmente passaram por nós. Se eles foram alunos do pastor Alex Maciel, também foram meus alunos, porque nós estivemos juntos no mesmo período lá, e ministrando disciplinas diferentes. Inclusive, eu lembro aqui de pedir oração pelo pastor Alex, tá? O Alex ainda está internado, numa situação lá, precisa que a gente esteja orando por ele, certo? Aí, nesse processo, foi aí também que nós nos aproximamos. Eu e o pastor Alex, a gente tinha feito seminário no mesmo período, a gente se aproximou mais nesse período que a gente estava fazendo, dando aula nos seminários. Demos aulas no seminário lá no Boas Novas, na época, lá no Apóstolo Carvalho. Depois o Boas Novas fechou e abriram o CETEM. Nós também ministramos aulas lá. Aí o pastor Alex abriu um seminário, eu sempre dando aula de missiologia, sempre o foco principal missiologia. O pastor Alex abre um seminário lá na igreja dele e nós continuamos ajudando o seminário dele, desde a abertura até o encerramento das atividades nós tivemos com ele ali. Então isso fortaleceu nossa amizade e em 2010 nós começamos com o Ministério Ação Integral. E o Ministério Ação Integral surgiu de um convite de um amigo meu, da época que a gente fazia missões na Bolívia, na Argentina, para nós formarmos uma equipe multidisciplinar para lá. O trabalho que nós tínhamos feito aqui em Campos foi na Igreja Batista da Coroa. Foi até uma irmã que faz parte do Ministério Ação Integral, a Tânia, ela organizou e nos convidou para, das várias atividades que nós estávamos realizando lá, iríamos realizar na Igreja da Coroa, ela pediu um grupo de pessoas para tratar sobre orientação profissional. E estava oferecendo lá dentistas, estava oferecendo oftalmologistas, médicos de várias formas, fisioterapeutas, corte de cabelo e tal. Aí tinha um grupo, que éramos nós, que estávamos organizando a orientação profissional. Eu, como gestor de RH, o pastor Alex como psicólogo, e convidamos a psicóloga Suelen Mota também, participou com a gente, mais uma amiga dela, e tinha mais uma pessoa da área de fisioterapia, que estava com a gente, que era para fazer uma ginástica laboral.
Quando nós mostramos, quando esse irmão lá da Argentina viu esse trabalho, viu fotos, vídeos, né, pela internet, e achou que nós estávamos organizando isso, falou assim, não, nós não, nós estávamos responsáveis só por um grupo, por uma sala, né, de atividades lá. Aí ele nos desafiou a ir à Argentina, na cidade de Córdoba, no ano de 2011, ajudar o projeto chamado Compartir. Então, fomos em 2011. Aí, em 2011, conhecemos uma igreja que nos recebeu lá. O pastor dessa igreja nos convidou para ir em 2012, numa missão deles na cidade de Tarija, na Bolívia. Aí, em 2012, nós fomos à Bolívia. Quando nós fomos à Bolívia, nós descobrimos que eles tinham a intenção de que nós fôssemos orar, interceder pelo país, em um lugar chamado Condor, uma montanha chamada Condor. Aí nós fomos estudar e fazer um mapeamento espiritual da cidade, né, com as informações que nós tínhamos daqui. Aí nós descobrimos que o Condor é um principado que atua na nação e que nós deveríamos ter isso em conta quando fôssemos lá orar, que nós estaríamos provavelmente desafiando, enfrentando o próprio principado daquela região. Pode falar. Vocês souberam que teriam que orar já na Bolívia ou antes da Bolívia? Como que foi o preparo para isso? Porque é outro nível de guerra, né? Então, foi antes. Quando nós estivemos na Argentina, eles nos convidaram e nos sugeriram que nós estivéssemos orando por eles, junto com eles lá pela cidade. Porque a essência do nosso ministério é justamente a oração, a intercessão pela igreja, pela nação. A ação social que é feita, o trabalho missionário que é feito ali, ele é um extra praticamente, mas em essência o foco a vocação do ministério é justamente essa, de nós irmos orar junto com a igreja, pela cidade e pela nação. Aí isso nós fizemos lá na Argentina, saímos com eles, tal. Aí os irmãos acharam que nós deveríamos ir à Bolívia e fazer a mesma coisa com uma das congregações deles, com uma das missões deles. Aí aqui, quando nós começamos a fazer o mapeamento espiritual, nós descobrimos essas coisas. E nós descobrimos que o Condor é um principado da época dos Incas. Aí nós começamos a investigar um pouco mais sobre a cultura dos Incas. Que foi um conglomerado de tribos indígenas lideradas, né, por um rei e que dominaram aqui vários países da América Latina, né, do sul da Colômbia, Equador, Peru, Chile, Bolívia e parte da Argentina. Sem contar que influenciou a cultura de praticamente todos os países da América Latina, né? Da América do Sul, pelo menos. Então, nisso, quando nós voltamos da Bolívia, nós tivemos um convite para ir ao Peru. Não, foi simultâneo, para ir ao Peru e para ir ao Chile. Aí nós fomos ao Chile primeiro em 2013. Então, 2011 foi Argentina, 2012 Bolívia, 2013 foi no Chile. Lá nós descobrimos, foi uma guerra espiritual de um outro nível. A cada ano, a cada viagem, o nível de batalha espiritual foi aumentando. E quando nós estávamos aqui, uma das nossas irmãs, nós estávamos orando numa das nossas reuniões, teve uma revelação, só que ela profetizava essa revelação em línguas. Aí a Tainã, que é sua amiga, Deus deu a ela a interpretação do que a nossa amiga falava em línguas. E falou daquilo que estava para acontecer. E quando nós chegamos no Chile, e fomos
conhecer as pessoas e a história dos lugares, né, nós descobrimos que exatamente o que estava acontecendo lá era o que Deus havia revelado. E nós já sabíamos a postura que nós deveríamos tomar. E foi assim, o nível de batalha espiritual foi aumentando e o nível de revelação de Deus a nós também, a equipe, também foi aumentando. A equipe foi amadurecendo, né, e foi alcançando níveis mais profundos, né, de entendimento da revelação. Aí, quando nós voltamos, começamos a nos preparar, já estávamos nos preparando para o Peru há 1 ano, aí ficamos 2 anos nos preparando para ir ao Peru. Sabíamos que a batalha espiritual no Peru seria mais intensa ainda. E uma das coisas que Deus nos revelou antes de irmos ao Peru foi que nós deveríamos nos submeter total e plenamente aos pastores locais, aos pastores peruanos. E deixou bem claro para nós que era para nós seguirmos as orientações deles, mesmo que fugisse ao nosso cronograma. Nós fazemos um cronograma de atividades, nós levamos algumas propostas de coisas para fazer, mas chega lá e não é interesse deles, não é necessidade. E é que nem, por exemplo, nós levamos alimentos, dinheiro, né, para comprar alimentos na Argentina, para algumas comunidades que nós visitamos lá, e para Bolívia. Para o Chile não foi preciso, porque lá não tinha essa carência, entendeu? Lá não tem comunidades, pelo menos a igreja não atendia nenhuma dessas comunidades. Aí quando nós fomos ao Peru, foi essa direção. Então nós seguimos a orientação deles, aí fomos ao Peru em 2014 e em 2015. E em 2014, nós fomos distribuídos em igrejas, em comunidades diferentes, que era acompanhado por aquela igreja ali de Lima. Nessas comunidades, um princípio que nós temos como Ministério Ação Integral é de nós não recebermos, não trazermos de volta para o Brasil ofertas que nós recebemos lá. Nós investimos no local. A oferta que é dada para nós juntamos, todo mundo que recebeu a oferta, a gente compra alguma coisa. Lá nós compramos um violão das ofertas e resolvemos doar para um menino, um garotinho de uma congregação que eu tinha ficado. Eu e Rosane, que é uma das nossas irmãs, uma bailarina que trabalha com a gente. Aí, esse menino começou a pegar aquele violãozinho, não sabia tocar, mas ele ia para a casa dele e brincava de fazer culto. Ele juntava com as crianças lá e brincava de fazer o culto em casa. Aí ele tocava vários cânticos, cantava, ele tocava do jeito dele, né, sem saber, né, a técnica. Mas as crianças gostavam, eram vários primos da casa dele, irmãos. Ele tinha mais uma irmã, mais 2 irmãs e mais uns 3 primos. Só aí já dava uma célula, né, na casa dele. Aí ele começou a se reunir e o grupo foi crescendo e foi formada uma congregação na casa desse menino, por causa desse violão que nós fizemos essa doação. E um irmão que esteve com a gente lá nessa cidade, chamada Tincha, uma cidade que foi muito devastada por um terremoto há uns 7 anos antes da gente ir, né? E é uma cidade bem no meio do deserto. Então nós fomos para um lugar de deserto, numa cidade devastada por terremotos. 7 anos depois ainda tinha muita coisa para ser reconstruída. E as pessoas passaram a construir casas de palha, de madeira e palha, porque o terremoto não derruba. Elas balançam, mas não caem. E as de alvenaria acabam caindo, né? Nessa cidade, uma irmã falou o seguinte: olha, nós vamos hospedar vocês numa das nossas casas, nós temos uma outra casa. Aí eu falei, que bênção, nós vamos ficar sozinhos numa casa, privacidade, sossego, vamos poder dormir cedo, no outro dia a gente está pronto para o trabalho de novo. A casa era uma dessas casinhas de palha, coberta com lona. Aí nós fomos dormir, não tinha luz elétrica, nós tivemos que acender uma vela. Aí estava comigo
o Helder Costa, que é um irmão nosso que toca, ministro nosso, fez parte com a gente vários anos também no Ministério da Ação Integral, e ele falou assim, não chuta essa vela aí não, porque se pegar fogo nesse monte de palha aqui, as casas são todas encostadinhas umas nas outras, né? A casa, o banheiro era aberto no meio do quintal, lá de fora, e nós ficamos lá, né, de um dia para o outro, dormimos, graças a Deus conseguimos dormir, apesar da diferença, né, daquilo que a gente, não era conforto que a gente queria, mas, que a gente busca, né? Mas era tão diferente que traz um certo incômodo, né? A gente não sabe se tinha bicho ou se não tinha. Nem o básico que a gente está acostumado, né? Não era exatamente aquilo que a gente estava, que era da nossa cultura. Mas nós dormimos ali, no outro dia a gente amanheceu, fui lá, a mulher levou um lanchezinho pra gente, né, antes da gente ir dormir, e graças a Deus, aí no outro dia nós continuamos o trabalho. E nós só viemos saber dessa questão da abertura da congregação depois. Uma das outras congregações que receberam a gente, ela observou as coisas que nós fizemos, e os jovens resolveram fazer a mesma coisa, sair pelas ruas orando e cantando, fazendo teatro. Foi o que a gente fez naqueles dias que a gente estava com eles lá. E eles começaram um período de despertamento espiritual nessa outra igreja. Aí no ano seguinte, antes de nós voltarmos ao Peru, eu fui a São Paulo com o pastor Alex num encontro de igrejas hispânicas. Aí tinha um dos irmãos que estava lá, né, nessas reuniões de pastores, era esse irmão que recebeu, esse pastor que recebeu a gente lá no Chile, no Peru. Aí ele contou o testemunho de como a igreja mudou depois daquele tempo de oração nosso lá, e como que as igrejas, as congregações que nós visitamos ficaram impactadas e mudaram as suas vidas, e então as congregações abriram. Mas 2 ou 3 congregações foram abertas naquele período. E nós visitamos um lugar que era um monte era um monte onde tem uma cruz, uma montanha. Lá no alto dessa cruz era um local de idolatria. E raramente evangélicos sobem lá, cristãos sobem lá para orar. E nós fomos para lá, nos retiramos num lugar longe deles para evitar conflito com aquelas pessoas que estavam lá, né, fazendo romarias, e estivemos orando pela cidade dali. Aí o pastor testemunhou, o pastor Pepe Flores, pastor lá na cidade de Lima, ele testemunhou lá em São Paulo para aquele grupo de pastores que aquele lugar ali, nunca a igreja havia pensado nisso, mas abriu uma porta para se abrir uma igreja perto da subida desse monte. E o casal assumiu essa igreja, esse trabalho, e posteriormente a filha desse casal veio fazer um período de missões aqui com a gente. Foi a Raquel Delgado. Ela esteve com a gente aqui um período. Depois nós fomos ao Peru novamente em 2015. Em 2015, olha só que batalha. Nós estávamos para ir para a cidade de Cusco, na igreja de um pastor conhecido nosso, que nós conhecemos em Lima no ano anterior. Uma organização muito grande lá, que costuma ofertar muito dinheiro, ofertou um cheque alto no gasofilácio na oferta ali, né? Botou dentro do envelope, botou na oferta para a igreja. No domingo seguinte, esses pastores que fizeram essa oferta perceberam que não estava no relatório aquele valor, que o valor era um valor alto, era para aparecer no total, no volume, né? Aí foram investigar e perguntaram ao pastor. O pastor falou assim: olha, pastor, eu tenho amigo nosso, pastor Tomás. Ele disse: olha, eu não mexo com dinheiro. Temos 2 tesoureiros, eles que são responsáveis, tanto para conferir, recolher e depositar o dinheiro. Aí os tesoureiros não souberam explicar o que aconteceu com aquele cheque. Aí resolveram tirar o pastor da igreja.
o pastor sai da igreja e volta para a cidade dele, perto de Cusco. Aí ele esteve orando, aí fez contato comigo e falou, olha, pastor, eu não vou poder receber vocês, mas a igreja lá vai continuar, vai recebê-los da mesma forma. E eu disse, pastor, nós não temos contato nem conhecimento com o pastor que está lá. O nosso acordo é com o senhor, é com você. É até um pastor até mais novo do que eu, né? Aí nós falamos, você está onde? Ele falou, eu estou na cidade de Curauace e eu tenho 8 pessoas reunindo comigo. A minha família, 4 pessoas, mais outras 4 pessoas. Se você quiser, a gente tem como receber vocês aqui em casa. Eu falei, nós vamos para a sua casa. Aí nós descemos em Cusco, pegamos uma van e fomos lá para essa cidade, que ficava 2 horas ali, uma estrada no meio de muitas montanhas, um lugar assim, muito perigoso. E eu nunca vi o pessoal do ministério orar tanto, porque as curvas eram tão grandes e perigosas, e o rapaz da van corria muito. Aí quando ele parou para a gente lanchar, a gente não tinha nem apetite para lanchar, de tão embrulhado que estava o estômago. Aí nós falamos com ele assim, o senhor pode ir bem devagar, que a gente está com tempo. Aí nós chegamos lá, e quando nós estávamos chegando, o pastor Tomás me perguntou, pastor, vocês subiriam nesse monte? Ele mostrou um monte lá muito alto, 4.200 metros de altitude, para orar pela nossa cidade, pelo nosso país. 4.200 metros é mais alto que todas as montanhas mais altas do Brasil, né? Aí nós resolvemos, eu falei, olha, se tiver gente lá em cima, se tiver alguma razão para a gente subir, só para o turismo a gente não faz, mas se tiver alguma razão, tiver uma única pessoa lá em cima, que precisa, nós vamos. Aí ele ficou quieto. Aí nós fomos lá para a casa dele, começamos um trabalho, começamos a convidar as pessoas pelas ruas, e, curiosamente, os peruanos lá daquele lugar não estavam acostumados a ver meninas louras. Aí tinha umas 2 ou 3 meninas que estavam conosco, que eram louras. Aí a criançada juntava para conhecer, para falar com aquelas meninas, para tirar foto das meninas. Eu falei, é isso aí que a gente vai usar. Aí começamos a juntar as crianças. O pastor falou o seguinte, eu vou alugar um lugar, um ponto, para essa semana que vocês vão estar aqui, e nós vamos nos reunir lá. Aí juntamos aquela criançada. Primeiro dia deu umas 13 pessoas, segundo dia fomos 5 dias seguidos assim, fazendo um trabalho. No último dia tinha 53 pessoas reunidas, a maioria absoluta de crianças. Aí, no último dia, o pastor resolveu fundar a igreja. Aí ele pegou uma bandeira do Brasil, minha bandeira, né, que teve que ficar com ele, e nós assinamos nossos nomes, e ele nos colocou a todos nós como membros da Ação Integral, como membros fundadores daquela igreja. Então, na ata daquela igreja lá, está lá o meu nome, o nome do pastor Alex, e de todo mundo que estava com a gente, como membros fundadores daquela igreja. E nós pensávamos que esse trabalho seria o último, né? Por causa de uma série de outras coisas. Aí fizemos esse trabalho, o pastor pediu a gente para a gente subir num monte para orar, porque lá tem um local de idolatria também, parecido com aquele de Lima. Fomos subir. Ele falou, 40 minutos de subida ou 1 hora, porque a cidade já está na metade desses 4.000. Nós levamos 2 horas para subir. Vamos repetir um pouquinho, porque saiu. Tá. Aí o pastor pediu a gente para subir no monte, que fica bem no centro da cidade. Aí o monte era muito alto. E nós levamos, dos 40 minutos que ele disse que daria para a gente subir, nós levamos 2 horas. Depois ficamos lá em cima algumas horas, orando. E na hora de voltar, nós oramos
E quando nós fizemos, uma irmã nossa, a Simone, ela falou que ela tinha uma palavra profética para nos dar, que era para ser lida lá. Aqui no Brasil, ela leu esse texto para mim, para nós, numa reunião, e falou, isso aqui é para ser lido lá. Quando ela leu lá, lá falava de 12 sacerdotes que se juntaram e fizeram um ato profético com 12 pedras. E quando nós resolvemos conferir quantas pessoas estavam reunidas lá, nós estávamos exatamente em 12. Né? Subimos nós, da Ação Integral, mais alguns pastores deles lá, e quando nós conferimos, 12 irmãos nossos. Juntamos as 12 pedras, ali fizemos um altar e ungimos orando pela cidade. Aí, quando nós fomos voltar, o irmão falou o seguinte, tem 2 caminhos. Um caminho fácil, mais demorado, e tem um caminho mais difícil, mais rápido. 1 hora menos de caminhada. Aí, alguém lembrou que Deus nos tinha dado aqui uma palavra, que era para seguir a trilha dos pastores peruanos. Eles falaram, não, vão pelo caminho mais difícil. E eu queria ir pelo caminho mais fácil. Aí a irmã gritou lá, lembra da profecia. É para seguir o caminho mais difícil. É o caminho dos pastores. Aí nós seguimos com eles. Foi realmente muito difícil a descida. Nós estávamos a 4.000 metros, 4.200 metros de altitude. Fazia parte da Cordilheira dos Andes? Sim. Bem perto dali tinha algumas montanhas bem mais altas, de 6.000 metros, 5.000 metros de altitude. Então estava bem lá no meio da cordilheira, né? Bem alto. Aí nós resolvemos descer por ali, foi perigoso, né? E eu prometi nunca mais fazer isso com o pessoal da equipe. Mas nós conseguimos descer. A menina que desceu comigo, ela tinha tanto medo de altura que ela segurava na minha mochila e travou assim na mochila. E ela botava peso para baixo, ela não olhava, ela encostava a cabeça dela nas minhas costas e veio descendo. A cada rapaz veio amparando uma das meninas, uma das moças, senhoras que estavam com a gente. Aí nós viemos descendo. Quando eu terminei de descer, eu estava com as costas assim, acabada, por causa do peso dela, né, nas minhas costas. Mas foi uma benção. Aí nós voltamos, nós terminamos esse trabalho lá. Voltamos para o Brasil. Aí nós pensávamos que era o último país dessa linha, porque nós estávamos seguindo a trilha dos Incas. Depois nós percebemos isso, que o Senhor estava nos levando aos países onde os Incas tinham passado e feito, nos levando para combater Exato, uma guerra espiritual contra todas as fortalezas que foram levantadas por eles. Aí o Senhor nos chama para ir ao Equador, em 2016. Aí quando nós começamos a nos preparar, em abril de 2016, teve um terremoto e 2 das cidades que nós íamos visitar foram muito abaladas pelo terremoto. E o que aconteceu? Nós tivemos que adiar a nossa visita, porque nós, como equipe, não estávamos preparados para essa pós-catástrofe, né? Para chegar lá, encontrar tudo desmoronado, pessoas precisando de ajuda, de assistências básicas. Não daria para nós irmos para lá só para orar. Então nós tivemos que adiar esse projeto. E de lá para cá nós temos orado sobre isso. E nós fizemos outros trabalhos aqui no Brasil, em vários lugares diferentes, mas estamos agora refazendo contato com o pessoal do Peru e do Equador, para a gente ir ao Peru, junto com a equipe, vamos ao Equador, junto com o pessoal do Peru, que está próximo ali, e eles conhecem pastores da região do Equador. E isso, quando nós tínhamos ido ao Peru, nós os convidamos para participarem conosco do Ministério Ação Integral. Então, nós temos integrantes
Da mesma forma, nós fizemos na Argentina, Bolívia, Chile. Nós temos integrantes do Ministério da Ação Integral na Bolívia, na Argentina, no Chile e no Peru. E que quando nós viajamos, nós os convidamos e eles participam conosco. Inclusive, no Peru, foi uma equipe da Argentina participar conosco. Então, até aí, nós estamos agora aguardando a direção do Senhor para a gente se preparar para ir ao Equador. Uma outra porta aberta já também é a Colômbia, que é um país de perseguição, né? Então, nós devemos ter um preparo maior e mais detalhado. As estratégias serão diferentes. Como eu disse, cada país que nós fomos, a cada cidade era uma estratégia diferente. O nível de batalha espiritual foi aumentando, o nível de revelação do Senhor para a equipe foi aumentando. E a equipe vai se renovando. Normalmente, ninguém pede para sair. Às vezes a pessoa se afasta porque está muito envolvida num trabalho. Uma das irmãs nossas está envolvida com o trabalho de receber refugiados. Ela trabalha com refugiados lá no Paraná. Outro irmão nosso está afastado porque ele está trabalhando com o Oriente Médio. Outros estão na Argentina, outros estão no Chile, que passaram por nós. Então a equipe aqui em Campos, aqui no Brasil, ela vai se renovando. Devagarzinho, Deus vai fazendo e vai dando novos talentos e as possibilidades vão mudando. O testemunho é esse. Glória a Deus. Testemunho muito maravilhoso que Deus fez através de vocês e escutar do Senhor todo esse aprendizado, toda essa bagagem que o Senhor entregou a vocês. Eu fico muito feliz porque Deus tem prometido um grande avivamento, não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul. E a realidade, a gente pensa que não é muito diferença, porque a gente é tão próximo um do outro, Argentina, mas é uma realidade de uma diferença muito grande, muito gritante. E realmente foi feito, a história da América Latina em si, foram feitos muitos rituais de consagração a esses territórios, e o Senhor está trabalhando e movendo funcionários como o Senhor para quebrar esses rituais, esses decretos e estabelecer a bênção dele sobre toda a América Latina. Fico muito feliz. Eu queria escutar um pouco mais sobre todo o testemunho que o Senhor deu. O Senhor focou um pouco sobre a questão da preparação. Vocês tiveram que preparar espiritualmente, porque o Senhor falou que cada país teve uma guerra, né? Cada nível maior, cada país um nível maior, e vocês tiveram que andar bastante. Então, vocês tiveram que se preparar espiritualmente, o corpo, para conseguir aguentar a caminhada, literalmente falando, e emocionalmente. Como que é? Eu, como futura missionária, me preparo para ir para o campo missionário em outras nações. Porque eu vou enfrentar frio na Europa, um clima totalmente diferente, uma língua totalmente diferente. Eu posso ficar um período longe da minha família. Como que um missionário se prepara para ir para outra cultura? Sim, olha só. Uma das dificuldades maiores, uma das perguntas que tá aqui, que você me enviou, é a questão da... Qual é a maior dificuldade? Uma das maiores dificuldades é a comunicação com eles lá. Quando eu tenho uma comunicação boa, por exemplo, de repente você conhece bem o inglês, você já conversa bem com eles, ou conhece o idioma local, no nosso caso o espanhol. Mesmo assim, a forma de se comunicar de cada país é diferente. Existem culturas que as pessoas combinam uma coisa com você, mas não têm a preocupação de seguir passo a passo. Eles não são metódicos como o brasileiro, né? Eu combinei de dar hospedagem, alimentação e transporte. Aí chega lá, só tem a hospedagem, a alimentação por nossa conta, ou só tem entendeu? Detalhes assim que, mesmo que você mande por escrito, as coisas falham por causa da comunicação. Mas aí você tem que estar preparado para isso. Ela não vai sair exatamente como eu pensei, mas lá a gente improvisa e Deus vai suprindo. Mas aí a gente se prepara bastante, conversando bastante com eles, que vão nos receber, vendo as necessidades deles. E quando nós vamos agir, nós vamos ver de Deus o que é realmente para a gente fazer.
que às vezes aquilo que nós pensamos aqui não é o que eles necessitam lá. Então, é uma coisa que a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado para mudar o script, mudar o foco. De repente, o foco que eu tenho aqui de informações que eu recebi do país são muito vagas. E quando eu vou conhecer essa situação que eu quero trabalhar lá, eu vou descobrir outras coisas. Né? Que nem eu querer trabalhar com crianças e descobrir abusos. Lá eu acabo descobrindo abusos que não vai aparecer em noticiários, em material internacional. Entendeu? Então, quando a gente se aprofunda, a gente descobre outras coisas para serem feitas. Um outro preparo que precisa ser feito é a família. A família precisa aprender a ser missionária também. Tanto para ajudar emocionalmente, conversar semanalmente, estar sempre conversando. Tem uma amiga nossa que está na Albânia. Eu procuro estar sempre em contato com ela, busco conversar com ela, que é também do nosso Ministério Ação Integral. É a Larissa, lá da Discípulos de Jesus. Aí a gente procura estar sempre conversando, porque eu sentia essa necessidade quando estava fora. Aí a gente, quando tinha oportunidade, a gente conversava por chat, por e-mail, né? A pessoa abria um e-mail lá e a gente mandava um e-mail. Não tinha nos lugares onde eu fiquei numa cidade uma vez, chamada Trinidad, na Bolívia, sem recurso nenhum praticamente. Aí a gente ia para uma lan house e a gente conversava com as pessoas por e-mail. Mandava um e-mail, aí esperava um pouquinho, a pessoa mandava outro e-mail, a gente ia trocando assim. Então, a gente descobria uma maneira de estar em contato com a família, com os amigos, acompanhar o que a nossa igreja está fazendo. Né? Eu mudei, quando eu voltei, a minha igreja tinha se renovado. Né? A minha igreja tinha virado outra. Então, eu me choquei com as diferenças. Mas é bom você acompanhar e saber das coisas que estão acontecendo aqui na sua terra. Tá? Lembrando que a gente está lá como temporário. Nós vamos fazer missionários lá, mas a igreja autóctone é aquela igreja que é formada por gente de lá, com a cultura de lá, com os costumes locais. Nós sempre vamos ser estrangeiros. Por mais que a gente viva lá por anos, que nem o pastor Russell Shedd viveu aqui, faleceu bem idoso, mas ele continuava sendo um estrangeiro entre nós, o sotaque dele mostrava isso. A altura dele, a cor da pele, entendeu? As nossas diferenças ficam claras. Então, eu sempre vou ser estrangeiro em qualquer lugar do mundo. Né? Na Argentina, eu era uma atração turística. As crianças vinham atrás de mim, eu entrava no comércio, e os índiozinhos, né, lá da comunidade, vinham atrás de mim e faziam fila para ver onde que eu ia fazer. Quando eu sentava na igreja, as crianças vinham atrás de mim e puxavam o meu cabelo. Agora, só um momentinho. Olha, dona Deus, estou ocupado. Eu estou ocupado numa reunião aqui online. Dá licença. Pessoal, a gente já é 7:45. Eu queria saber se vocês podem ficar mais 10 minutinhos para a gente responder as questões, que demorou um pouquinho para a gente conseguir colocar a live no ar. Se vocês podem ficar mais 10 minutinhos, faz um coraçãozinho, comenta aí, por favor. Perdão, foi minha vizinha aqui me chamando. Sem problema. Aí, tem essas dificuldades. A outra dificuldade que você falou é a questão do clima, né? O clima, eu quando fui para a Argentina, eu senti muito, porque o pessoal da minha ancestralidade não está acostumado com frio, né? Aí eu peguei lá 3 graus abaixo de zero, 6 graus abaixo de zero, na Argentina, quando eu morei em Córdoba. Depois nós fomos para o norte da Argentina para trabalhar com os índios. Lá é o contrário, o calor é muito grande. Então, aí enfrentamos bastante calor, bastante frio, tivemos que saber nos adaptar a essas coisas. Aí roupa, alimentação, tudo isso muda.
É. Então, em termos de preparo. Agora, o preparo que nós precisamos fazer, cada ministério vai ser de uma maneira diferente. No nosso caso, como a gente faz um trabalho de apoio, de intercessão às igrejas locais, a gente vai encontrar realidades diferentes. Então, as nossas, inclusive de cidade para cidade, pode ser bem diferente. Nós somos em várias cidades na Argentina, várias cidades no Chile, e a gente sentia o clima diferente. De acordo com o local que nos recebe, o clima é diferente. Um local que nós fomos recebidos no Chile foi um lar de anciãs, um lar de velhinhos, mas só que eram anciãs cristãs oferecidas pela Organização Batista. Então, aquelas irmãzinhas ali, praticamente todas elas cristãs, eram muito antigas nas igrejas. Então, nós começamos a cantar, elas começaram a pedir cânticos antigos, e fomos cantando com elas, e elas foram se emocionando, várias delas se converteram, e foi uma das visitas que nós fizemos assim, mais impactantes para mim, porque a gente vê aquelas senhorazinhas, uma felicidade, não só pela ajuda que a gente foi levar, né, ajuda financeira e de alimentos, mas o carinho com que elas nos receberam, e elas nos abraçaram, tiraram fotos com a gente, como se nós fôssemos assim, sei lá, nós somos muito honrados por eles. Mas a Bíblia fala isso do missionário, né? Do estrangeiro, ele é abençoado, ele é honrado, ele é protegido, né? Ele é guardado com uma guarnição de anjos especiais, né? Que nos acompanham quando nós vamos. Então, parece que as pessoas percebem isso, né? E que nós somos guardados de uma forma especial pelo Senhor, somos acompanhados de uma forma especial pelo Senhor, e nós devemos saber honrar e não nos aproveitar disso. Porque alguns se aproveitam. Quando vão nos campos missionários assim, querem voltar com o bolso cheio de dinheiro. Teve uma pessoa que perguntou como é que era o nosso ministério, que ele queria viajar com a gente porque ele estava precisando trocar de carro. Aí nós mandamos um recadinho para ele, olha só, é mais fácil você deixar seu carro e dar de oferta para essas igrejas que nós vamos do que trazer alguma coisa de lá, porque nosso interesse não é receber oferta. Na verdade, a gente deixa. No final de cada um desses trabalhos nossos, a gente junta a oferta, a ponto de alguns irmãos nossos ficarem sem dinheiro para lanchar na volta. Teve irmão nosso que ofertou tudo que tinha. Aí, na hora de lanchar, na volta, nos aeroportos, né, na volta, teve que pegar a ofertazinha de um e de outro, e a gente ofertava com alegria. Mas a gente voltava praticamente sem dinheiro, porque a gente ofertava, a gente ficava com pena. E foi coisa que Deus colocou no nosso coração. Até onde Deus nos levar, se a direção for essa, nós vamos fazer isso com alegria. A gente não traz oferta, a gente abençoa. E irmãos nossos deixaram instrumentos lá, né, roupas, além de dinheiro. E a gente volta com um coração alegre, apesar de todas as lutas e as dificuldades. Amém. Vamos para as questões. Algumas o Senhor já respondeu durante o testemunho, mas outras eu acho que as pessoas ainda vão ter dúvida. Alguém perguntou como evangelizar sem colonizar, na questão de falar de Jesus, respeitando a cultura deles e não impondo a nossa cultura. Essa pergunta é de estudante de missiologia, né? Quem fez essa pergunta aí... Ela é demais. Sobre missões culturais. Parabéns, obrigado pela pergunta. Na verdade, quando a gente vai fazer o trabalho missionário transcultural, a gente tem que entender isso, que nós, por mais que nos pareçamos, saibamos bem o idioma, eu sou estrangeiro. Eles vão saber que nós somos estrangeiros. E o fato de ser estrangeiros lá é uma vantagem para nós, porque Jesus falou que nenhum profeta tem honra na sua própria casa, né? Então, se você está em outra terra,
você tem uma honra especial. Existe uma razão para isso, uma razão, assim, em termos de leis espirituais, de coisas que acontecem, que faz com que nós tenhamos essa honra a mais. Nós temos esse poder de ser ouvido, nós devemos usar isso. Então, mas qual é a missão do missionário transcultural? É deixar que surja ali uma igreja bem original, de acordo com a cultura. É claro que existem elementos na cultura que precisam ser comparados com a Bíblia, com a palavra. Se tiver contra a palavra, a gente alerta e deixa ver que caminho aquele grupo vai seguir. Eu conheci um grupo de irmãos que se juntaram e formaram uma igreja chamada Igreja Evangélica Unida, lá no norte da Argentina. Eu fui visitar o culto deles até como por curiosidade. Também um irmão falou que era uma igreja autóctone. Era uma igreja literalmente original. Esses irmãos eram de tribos indígenas diferentes, já tinham tido outras experiências evangélicas e formaram essa igreja. Mas só que o culto deles era um culto indígena, com danças indígenas. Eles pulavam, eles tinham um irmão lá, ele tocava um violão, ele conhecia 2 ou 3 notas. Todas as cânticos, qualquer cântico, qualquer melodia, era tocada com aquelas notas. E no mesmo ritmo e a mesma batida. E tinha um irmão, eles não tinham bateria, tinha um irmão que batia com um bastão, ele batia no chão e fazia um barulho, né, um barulho surdo, né? Ia marcando o ritmo. Aquele culto, num lugarzinho pequenininho, com aqueles irmãos pulando, numa alegria, você precisava ver, e subindo aquela poeira, no final, aquele negócio estava insuportável de ficar ali dentro, mas eles ficavam, porque era costume deles. Mas você não está acostumado a ir no culto com poeira levantando, de levantar poeira, né? Mas foi uma coisa muito original, me chocou. Eu fiquei, apesar de todo o meu preparo, de estar estudando para isso, né? Estudando missões transculturais, para não ter esse choque, mas choca. Por mais que você tenha preparo, algumas coisas vão te chocar. E esse choque cultural, ele precisa ser trabalhado com cuidado, para ele não te deprimir, para ele não te afastar do foco. Entendeu? Então, para a missionária aí, a futura missionária que perguntou, a gente trabalha sem colonizar, de fato. A gente não pode impor a nossa cultura, os nossos costumes. A gente tem que ministrar a palavra e deixar que o Espírito Santo conduza e forme aquele corpo de Cristo ali, com as características dele. Se tiver alguma coisa que não for, que não adore ao Senhor, que for contra princípios bíblicos, a gente combate, a gente orienta e deixa o Espírito Santo conduzir. Glória a Deus. A próxima pergunta é: qual é a parte mais difícil de realizar uma viagem missionária? Para organizar uma viagem missionária, eu acho que é a comunicação com o grupo de lá. O resto, tudo você acha na internet. Resumindo, né? Hoje em dia, tudo você quer comprar passagem, você descobre, você quer saber sobre o país, onde comer, onde lanchar, onde dormir. Nós, normalmente, ficamos, um acordo que a gente faz com as igrejas. A igreja nos recebe nas suas casas e nos dá alimentação. Mas nós, mesmo sendo alimentados por eles ali, às vezes a gente tem que pagar, a gente vai pagar, com certeza, a nossa equipe, a gente paga nosso transporte, a gente faz o possível para não se tornar pesado para aqueles irmãos. Por exemplo, teve uma vez na Bolívia que nós levamos um bom dinheiro para levantar uma oferta. O que nós fizemos? Tinha alguns supermercados que vendem por atacado. Mas nós preferimos comprar no comércio de uma irmã da igreja. A gente acabou com o estoque da irmã, abaixamos tudo. Compramos 1,5 toneladas de alimentos no mercadinho da irmã.
Aí foi para abençoar aquela irmã, foi para abençoar a igreja e para ajudar. A gente poderia ter ido num lugar lá onde poderia comprar mais barato e, de qualquer forma, ia abençoar a cidade e abençoar as pessoas. Mas nós fizemos assim por direção do Senhor. Então, a gente tem que estar atento ao que Deus vai falar. Algumas coisas que a gente faz pode precisar da nossa uma mudança de plano. Mas com relação a isso, é isso aí. A gente tem que trabalhar. A pergunta foi sobre a questão do mais difícil. É a comunicação. A comunicação. Se não houver uma boa comunicação, a gente se frustra. E uma das frustrações é esse choque de culturas. Todo o conteúdo que eu vejo de missões, todo missionário fala que a coisa mais sobrenatural que você pode fazer depois que o Senhor te falar sobre outras nações é você fazer um curso de línguas. Porque não adianta você estar cheio de unção, aquela palavra poderosa para profetizar sobre a nação, se a pessoa não entendeu o que você quer transmitir. É verdade. Próxima pergunta é: como lidam com a vida profissional, já que a qualquer momento vocês podem ter uma nova missão? Como que você se prepara aqui, se eu estou morando em agora, né? Se prepara em Campos e a qualquer momento o senhor pode falar, sai de Campos e vai de volta para Bolívia. No nosso caso, nós somos profissionais assim, já estabelecidos. A gente faz... na época, eu trabalhava numa escola como tesoureiro. E eu já organizava para que as nossas... ia combinando com as igrejas que nossos eventos caíssem para o mês de julho, que era o período das minhas férias. E vários colegas nossos trabalham em escolas. Vários da nossa equipe trabalham em escolas e outros são pastores e esposas de pastores. Então, o que acontece? A gente tem o mês de julho, parte do mês de julho livre. E eu não podia, como tesoureiro da escola, não podia sair no verão. Eu não podia tirar férias no verão, porque é quando tem o maior número de matrículas. Eu tinha que estar presente na escola, né, de novembro até abril, né, que é o período de matrícula. Então, a gente se organizava dessa forma. A gente se organizava para a gente fazer os nossos trabalhos nas nossas férias. Alguns ministérios... Eu acho que minha bateria está acabando. Alguns ministérios têm um trabalho diferente. Mas dá para se organizar nesse sentido. Agora, quando a pessoa vai para um trabalho definitivo, ela tem que estar disposta a largar tudo que ela conseguiu. E aí, por exemplo, eu vou para a África para ajudar numa escola. Eu tive um convite uma vez para eu e minha esposa irmos para Angola ajudarmos numa escola evangélica que tinha lá. Aí nós estivemos orando e nos preparando, né, pensando nessa possibilidade de ir para lá. Aí que nós descobrimos que nós precisaríamos de um preparo de maior de tempo para poder ir para aquele lugar, por causa das dificuldades, da distância, do tempo que nós iríamos ficar lá. Então, o preparo pode ser diferente, de acordo com o seu tempo e com o formato de trabalho missionário que você faz. No meu caso, nós fazemos um trabalho temporário, de 15 a 20 dias, que a gente fica no lugar, e depois a gente retorna e continua orando. O nosso compromisso com os países e as cidades que nós fomos, com as igrejas, com aqueles irmãos, eles permanecem. A gente continua amigo, né, dos pastores, conversando, e eles mandam pedidos de oração. Inclusive, tem atualmente agora irmãos de vários países orando pelo pastor Alex, porque sabem, conhecem o pastor Alex nesse trabalho. A última pergunta para a gente fechar é sobre como lidar com a questão familiar. Muitos missionários vão para o país e são casados, têm filhos. Como que é sair da sua casa e levar sua família junto para a missão? Tem projetos missionários que não levam casais, né? Casais levam pessoas solteiras ou casais sem filhos. Eu tive
um convite para ir num projeto desse. Mas quando esse convite saiu, eu até me interessava muito, né, nesse projeto, que era um projeto que ia dar um treinamento em inglês, em árabe, e seria um ano para aprender inglês e árabe. Eram 2 anos de projeto. E no final, já ia estar trabalhando no último ano, já no projeto definitivo. Então, eu não pude ir porque estava com filhos. Então, tem projeto, eu tenho uma filha, né, que não recebe. Agora, quando eu comecei com o Ministério da Ação Integral, eu fiz questão de levar minha família, minha esposa e minha filha. Então, minha filha me acompanhou, hoje ela tem 21 anos, ela me acompanhou desde os 8 anos. Ela foi comigo para a Argentina, foi com a gente também. Inclusive, ela atuou como bailarina, ela já fazia balé, né? Ela participou lá na equipe de dança, lá na Argentina. Ela foi com a gente para Bolívia também, no mesmo ministério de dança e de intercessão, e também foi com a gente ao Chile. Quando nós fomos ao Peru, nós fomos, nos enganaram e nós fomos roubados, na verdade. Nós compramos as passagens, ela iria com a gente, ela e minha esposa, e nós fomos roubados por uma pessoa que se dizia cristã. E falou que ia comprar as passagens para a gente por um preço mais barato. Acabou não comprando. Das 12 passagens, eles compraram 8 ou 4. E as outras, alguns não puderam comprar outra passagem. Eu tive que comprar outra passagem para viajar. Mas outros 2 irmãos tiveram que comprar outra passagem para viajar. Então, essas coisas acontecem. Inclusive, a pessoa é pastor. Uma outra questão, já respondendo uma outra pergunta, uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei foi dificuldades com cristãos. Perseguição, que nós enfrentamos com um irmão que nos perseguiu a ponto de nós termos que orar e entregar aquele irmão ao Senhor. A gente chama de irmão porque ele se dizia ser irmão, né? Era pastor. Aí, depois de um tempo, esse irmão, indo para o projeto onde nós estávamos, ele sofreu um acidente numa estrada de terra. Ele foi ultrapassar um carro, o carro da frente tinha levantado poeira, ele não viu, tinha um trator limpando a estrada, né? Aí o carro dele bateu na lâmina do trator, na lâmina na pá mecânica do trator, e ele foi decapitado. Ele morreu ali, num acidente, decapitado. Esse irmão nos perseguiu e foi uma das coisas mais dolorosas que nós enfrentamos no campo missionário. Uma outra coisa foi esse fato de um irmão se dizendo pastor ter levado aí muito dinheiro nosso, prejudicado o nosso trabalho. Mesmo assim, nós fomos chorando, porque alguns irmãos nossos ficaram, os nossos irmãos que estávamos preparados, haviam se preparado para irem conosco, acabaram não indo. Mas, graças a Deus, foi nessa primeira ida nossa ao Peru, foi em 2014. Aconteceu isso. Mas a gente tem que estar preparado para isso, infelizmente. Oi? Está sem som para mim. Estava muito no microfone, perdão. Está me ouvindo agora? Estou. Seria minha questão agora. O senhor falou sobre o trajeto dos Incas, que o senhor estava direcionando vocês no mesmo trajeto. E em qual país terminava essa caminhada dos Incas? Como o quê? Qual é o último país que eles terminaram o trajeto? Olha, a gente começou por essa direção na Bolívia, que a gente percebeu que Deus estava nos levando para interceder nessa direção, para confrontar principados e potestades relacionados aos Incas. Aí a direção que foi
que Deus mesmo foi dando, as nações que foram abrindo as portas, as igrejas, os pastores, eram todos de lugares assim. Aí nós imaginávamos que encerraríamos o trabalho no Peru. Humanamente falando, sabe o que nós queríamos fazer? Nós queríamos encerrar orando lá em Machu Picchu, tocando chofar e tal. Mas o que aconteceu? Deus não queria que nós fôssemos a Machu Picchu. Ele queria que nós orássemos, porque em Machu Picchu não tem nada, não tem ninguém. É o ponto turístico hoje. Ele queria que nós fizéssemos uma coisa prática numa cidade, com gente de verdade, gente viva, e nós fomos orar nessa cidade, pela cidade de Curauás, com o pastor. Fundamos uma igreja junto com eles. E nós temos um entendimento agora que nós precisamos terminar esse processo no Equador, porque era a última das nações que nós estávamos investigando sobre essa possibilidade, sobre essa questão da influência inca. A influência dos incas vai do Equador para baixo. Me parece que parte da Colômbia também, sul da Colômbia, ali pegando perto do Equador mesmo. Aí pode ser que por isso que essas duas portas já estejam abertas, a do Equador e da Colômbia, porque ainda é o projeto para terminar o projeto anterior. Aí nós percebemos que a nossa vocação não é só para aqui, porque nós, através do pessoal da equipe, nós já tocamos em várias outras nações da América Latina. Irmãos nossos já estiveram no México, outros no Haiti, outros em Cuba, e nós pretendemos estender isso para que Deus nos use também em todas as nações. Uma das razões é que o Senhor nos deu uma proximidade cultural com eles. As pessoas se interessam aqui ao nosso redor pela cultura brasileira. Então, isso quase em todo mundo, né? Isso acontece. Então, como nós somos ainda bem recebidos ali, e nós temos esse gancho. Lá em missiologia, os estudantes de missiologia aí, vão lembrar, tem um termo que eles chamam de uma identidade que me conduz à redenção daquele povo. Aí, em espanhol, eles usam um termo, identidade redentiva. Mas esse é o gancho, é descobrir que eles gostam de alguma coisa que nos aproxima deles. Então, nós temos essa porta aberta para a América Latina, o Senhor tem nos usado já, nós temos convite para voltar, para ir a Cuba. Eu não fui, mas uma enviada nossa foi, né? Tem para Guatemala. Então, mas a gente não escolhe. A gente vai orando e deixa Deus ir abrindo as portas. A porta que se abrir, a gente vai seguir. Glória a Deus. Que história incrível. E ainda tem muito mais que o Senhor fará, né? Já tem demonstrado isso. A gente ultrapassou um pouco o horário, mas foi tão abençoado de todas as histórias que o Senhor contou que eu não queria parar. Vamos orar? Eu pedi para o Senhor orar por nós. Oro, sim. Tá. E agradecer ao Senhor por ter aceitado o convite, por estar aqui falando sobre a sua história, falando sobre o Ministério da Ação Integral, tudo que o Senhor tem operado através de missionários na América Latina. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Edificou a nossa fé, com certeza. Edificou a minha. Tá. Aí, ó, quando você for, você lembra de falar com a gente, nós vamos estar, como ministério, intercedendo por você. Todo ministério, assim, todo missionário amigo nosso, nós adotamos para estar orando. Aí, sempre que a gente pode, a gente recolhe uma ofertinha e ajuda também. Então, mantém contato com a gente, tá? Eu queria lembrar uma coisa aqui. Quando nós fomos ao Peru, a igreja do apóstolo, ela nos ofertou um dinheiro
para a gente comprar Bíblias. Nós compramos as Bíblias para distribuição lá, entregamos ao pastor responsável, que era o pastor Pepe, e tiramos foto com isso. Eu vou ver se eu mando para você a foto do pastor Alex segurando as Bíblias. Tá bom? Obrigada. Então, Muito obrigada. É muito dinheiro... importante o papel, né, da igreja local ajudar as outras igrejas, a missão. Porque somos a mesma, né? Somos o corpo de Cristo. Amém. Obrigado pelo convite, tá? Fiquei honrado. Vamos orar? Posso orar? Pai amado, no nome de Jesus, te louvamos, Pai, pela disposição da tua serva, da igreja da tua serva, que agora abre o coração a Deus para fazer o trabalho do Senhor, levar a tua palavra com seriedade, com a mesma seriedade que nós fomos abençoados, ó Deus, por essa igreja. Nós sabemos que ela será enviada, será coberta, será ajudada, terá suporte em todo instante. Pai, pedimos que ela seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu dei a ela toda a sabedoria, toda a técnica, todo o entendimento, toda a inteligência, para que tudo que ela vier a fazer, Deus, seja para engrandecer o teu nome e que seja abençoado, que seja honrado o nome do Senhor. Em tudo que ela tocar as mãos, Deus, para fazer, Deus, seja engrandecido, seja abençoado. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por cada irmão que se conectou para ouvir esse testemunho, Deus, que eles sejam engrandecidos, que eles sejam abençoados, que a palavra do Senhor entre em seus corações, que eles sejam tocados também, que se despertem, ó Deus, para fazer o trabalho do Senhor aqui mesmo, perto de nós, também temos os nossos campos missionários, e em todos os lugares que nós fomos e que a tua serva irá, vai encontrar famílias que precisam ser evangelizadas e vão nos pedir para visitar os seus familiares. Da mesma forma, Pai, nos use aqui ainda na nossa terra para que os nossos familiares sejam visitados por nós mesmos. Então, cada um de nós, Deus, possa ser levantado nessa noite como missionário, como servo do Senhor. Envia-nos, Pai. É o que nós queremos dizer, Pai. Eis-nos aqui, envia-nos, para que sejamos usados e sejamos ousados ao ser usados pelo Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pelos servos, ó Deus, que são os pastores, os apóstolos da tua serva, pela cobertura que eles têm dado a ela. No nome de Jesus te oramos, Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigada, pessoal, que esteve aqui conosco. A live vai estar salva. Segue o pastor Ezequiel. O Senhor está operando grandes coisas através dele. Amém? Amém. E até a próxima. Até mais. Um abração. Até mais, tchau, pastor. Um abraço. Deus abençoe a todos, gente.